One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre vinho do Porto. E eu tenho a honra de falar com o Felipe, o gerente de marketing do grupo Symington. E tenho a honra de falar sobre os vinhos Grams. Tudo bem, Felipe? Oi, Gabriel, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para falar com vocês todos. Muito legal, viu, Felipe, falar com vocês. Nossa, é uma honra aqui pra gente, né? Falar de um vinho tão importante, né? Mais de 200 anos aí de tradição. Que legal. Muito, sim. Há muitas histórias no vinho do Porto, até podemos dizer que tem mais de 200 anos, mas vamos falar de tudo um pouco e falar desse mundo maravilhoso que é a região do Douro, os vinhos do Porto, toda essa tradição. Eu sei que nem sempre é fácil para o consumidor entender, mas eu acho que é um pouco geral. O mundo do vinho nunca é muito fácil no início, ler os rótulos, perceber bem que estilo de vinho temos em frente. Portanto, o vinho do Porto não é diferente dos outros vinhos, também tem os seus truques, os seus segredos, mas espero que a conversa de hoje dê para esclarecer um pouquinho todo o auditório. Com certeza, com certeza. E conta pra gente, Felipe, um pouquinho a história da família, né, do grupo, né? Portanto, nós, no fundo, o Gabriel contactou-nos e com grande prazer estamos aqui a falar de uma das nossas marcas de vinho do Porto, que é a Grams, mas a Grams é uma das marcas propriedade da família Symington, que são os meus patrões. Portanto, há toda essa tradição. O vinho do Porto, eu começo por dizer, é um vinho português, portanto eu digo isso com muito orgulho, porque sou português. Agora, a influência britânica por trás foi muito importante e rapidamente se explica que os britânicos compravam vinho em França até ao século XVII, mas depois problemas bem conhecidos entre franceses e ingleses levaram a um embargo de parte a parte de certos produtos, nomeadamente o vinho. Portanto, os britânicos tiveram que buscar outros lugares para comprar vinho, para fornecer, portanto, o seu mercado. E um dos lugares que escolheram, entre outros, mas foi aqui em Portugal, no nosso nordeste, digamos assim, no interior do país, a região do Douro, onde já se produziam vinhos há muito tempo. Aliás, até antes de Portugal ser um país, haveria já uvas e vinhedos nessa região, portanto, há milhares de anos até. Portanto, os britânicos, quando chegam a Portugal para comprar vinho, eles, no fundo, no início não são produtores, são negociantes de vinho. Portanto, eles compram vinho no Douro, colocam em barricas e exportam para a Inglaterra, e no fundo o que eles escrevem nas barricas são os nomes de família. Grams, Taylors, Dow, Swartz, por isso é que muitas casas de vinho do Porto têm esses nomes britânicos. Não todas, mas muitas delas têm. Britânicos e não só, também nomes de origem holandesa e alemã, também em algumas marcas. Portanto, essas famílias que eram negociantes, algumas foram ficando em Portugal e tornaram-se depois, um pouquinho mais tarde, produtoras. Portanto, a história da nossa família, a família Symington, explica e retrata bem isso. Portanto, o primeiro Symington, para ter uma ideia, chegou no Porto em 1882 para trabalhar com a família Grams, não diretamente no vinho do Porto, porque ele até era um jovem de 18 anos contabilista. Portanto, o primeiro Symington nem era um homem de vinho no início. Mas rapidamente interessou-se por vinho do Porto, mas mais importante, e como todas as belas histórias, o amor. Interessou-se por uma portuguesa, uma luso-britânica, a Beatriz de Leitão Carvalhosa, e eles casaram, e esse casamento foi muito importante porque a família da Beatriz já fazia vinho no Douro há muitas gerações atrás. Portanto, os Symington agora já são 6 gerações de Symington, nascendo e vivendo aqui, e portanto foram comprando várias quintas, vários vinícolas no Douro, várias marcas de vinho do Porto. Portanto, nós somos uma empresa 100% familiar, temos várias marcas de vinho do Porto, nomeadamente a Grams, mas também a Dow, a Coburn, a Swartz, e portanto já fazemos vinho do Porto há várias gerações, e nos últimos 20 anos, como provavelmente o nosso auditório também sabe, a região do Douro não produz só vinho do Porto, produz também vinhos tranquilos, portanto brancos, tintos, e a família, nós também já produzimos alguns vinhos no Douro desde há 20 anos, portanto somos sobretudo produtores de vinho do Porto, mas também temos cada vez mais importante a parte dos vinhos do Douro. Portanto, a história da nossa família é essa, é uma família de origem escocesa e inglesa, mas são hoje em dia também portugueses, vivem cá, trabalham cá, e somos mesmo, quando eu digo uma empresa familiar, a família trabalha na empresa. Portanto, há neste momento 4 primos que são os proprietários da marca, mas há também já a 5ª geração que está em vários departamentos. Muito fácil, se provar um vinho
do Porto da Grams será um dos Symington, é o enólogo, o Charles Symington é o nosso enólogo, portanto, e antes dele era o pai. Portanto, essa transmissão de conhecimento entre gerações também é muito importante e, portanto, somos uma das empresas com mais prestígio, mas há outras excelentes marcas de vinho do Porto também no mercado, claro. É um vinho que está presente, se nós pensarmos bem, em todo o lado, não é? Vinho do Porto já todo mundo ouviu falar, mesmo se quem não é consumidor de vinho. Eu acho que há 2 vinhos que as pessoas já ouviram falar. E são vinhos diferentes em sabor, mas que têm muito paralelo, que é vinho do Porto e champanhe. Se pensarmos, todas as cartas de vinho do mundo praticamente têm champanhe e têm vinho do Porto. Agora, depois, nem toda a gente sabe qual vinho do Porto, se é para guardar a garrafa, se posso beber, se tem que beber logo, se tem que decantar. Isso já é uma outra história, porque não é fácil explicar tudo isso, mas vamos fazer o nosso melhor. Mas, portanto, é um vinho com muita história, muita tradição. A região do Douro é a mais antiga denominação de origem controlada para vinho que existe no mundo. O que é que eu quero dizer? É a primeira região que estabeleceu limites e regras muito específicas para a produção de um vinho. E, portanto, em 1756, as regras e os limites foram estabelecidos para fazer vinho do Porto. Há outras regiões de vinho no mundo antigas, como Tokai, na Hungria, Chianti, por exemplo, mas elas não tinham propriamente regras estabelecidas na altura, agora já têm, claro, mas portanto o Douro foi, podemos dizer, a criação de denominação de origem controlada pela primeira vez para um vinho. E por isso é que existe há tanto tempo, por isso é que está presente em todo o mundo, digamos assim. Puxa, que legal, Felipe, muito bacana. E até tem a curiosidade, né? O pessoal chama de vinho do Porto, mas é que ele vem do Sim, Douro, né? Vem pelo rio, exatamente, depois era armazenado em Gaia, né? Exatamente, portanto, o Porto, no fundo, o que acontecia era, portanto, a região do Douro, como eu falei, portanto, é digamos, no nosso nordeste interior, portanto, é uma região muito particular, lindíssima de se visitar, vale a pena. Claro que tivemos um último ano e meio complicado para todo o mundo, não é, com a questão da pandemia, mas até podemos dizer que aqui em Portugal o enoturismo cresceu bastante na última década, de 10, 15 anos, e das nacionalidades que mais visitava era precisamente os nossos amigos do Brasil. Muito brasileiro estava vindo para Portugal de férias para conhecer, muitos também ainda tinham família cá ou eram de origem portuguesa, como é normal, e portanto aproveitavam em juntar o lado de visitar o país irmão, mas também de conhecer a gastronomia, de conhecer os vinhos, e muita gente tinha vindo visitar o Douro, visitar Porto e Gaia onde estão as caves. Mas é como o Gabriel falou, portanto, o vinho chama-se vinho do Porto, mas de facto nem passa pela cidade do Porto, digamos assim, porque o que acontece é toda a produção, portanto, primeira regra, para fazer vinho do Porto é preciso ter uma quinta, portanto uma propriedade, precisa de uvas são da região do Douro. Portanto, todas as marcas têm as suas quintas, digamos, na região delimitada do Douro, o tal nordeste interior português. Portanto, toda a produção é lá, a viticultura, a vinificação, o vinho é feito lá. Depois o vinho vem para a cidade de Gaia, que é ao lado da cidade do Porto, do outro lado do Rio Douro, portanto em frente, e aí é onde vai envelhecer. Portanto, as várias casas de vinho do Porto têm as suas caves de envelhecimento do lado de Gaia. Aliás, até Vila Nova de Gaia, a cidade ao lado do Porto, é a cidade no mundo com mais álcool por metro quadrado. Porquê? Porque está lá todo o estoque de envelhecimento de vinho do Porto das várias marcas. E estamos a falar, são estoques muito grandes, porque é preciso certos estilos de vinho do Porto, são envelhecidos décadas e décadas, alguns até mais de 100 anos. Portanto, imaginem a quantidade de vinho que é preciso guardar e envelhecer. Depois falaremos mais em detalhe. Portanto, Gaia tem muito estoque. Portanto, a nossa marca Grams, que nem é das maiores, digamos que é uma marca de tamanho médio, prestigiada, mas tamanho médio, temos ainda assim 4 milhões de litros de vinho do Porto envelhecendo em Gaia nas caves da Grams. Portanto, e depois há caves ainda maiores, outras menores, mas portanto há muito vinho estagiado aqui. Portanto, a cidade do Porto, no fundo, o que se passava no passado, os escritórios, as sedes das empresas é que eram do lado do Porto, mas onde havia espaço para construir armazéns para guardar vinho era em Gaia, porque o Porto é uma cidade muito antiga, medieval, até pré-medieval, portanto já não havia muito lugar para construir grandes armazéns para guardar vinho. Havia era do outro lado do rio, em Gaia, que era mais rural, e aí sim construíram-se as caves,
E uma vantagem também, Gaia está virada a norte, portanto, para envelhecer vinho convém, no nosso hemisfério, cá em cima está virada a norte para não apanhar tanto sol e tanto calor. Portanto, no fundo, o vinho do Porto tem esses dois momentos. Tem toda a parte de viticultura, vinificação e produção é no Douro, que é um lugar mágico para tudo isso e podemos falar em detalhe. Depois, o segundo momento é em Vila Nova de Gaia, que é o local ideal para guardar vinhos durante muitos anos, porque tem um clima completamente diferente, muito mais estável para esse momento. Portanto, e depois o vinho é exportado em todo o mundo, portanto pode ser bebido quer no Brasil, quer em Inglaterra, França, na China, na Ásia, em Portugal, enfim, é um vinho global e que está presente em todo o lado, mas que começa numa região muito isolada, muito particular, que é a região do Douro, que é um terroir e um local que é mágico, que é inacreditável como é que alguém há vários séculos teve a ideia de começar a plantar vinhedos e fazer vinho lá. E posso depois também falar um pouquinho mais em detalhe da região. E tem também a história, né, até para as pessoas que estão ouvindo, os ouvintes, né, conhecerem um pouco como que surgiu, né, o vinho do Porto, né, Felipe? Foi nessa ida, né, para a Inglaterra, né? Exatamente. Portanto, o vinho do Porto é o que nós chamamos um vinho fortificado. Assim, aqui as pessoas, temos que se simplificar e na questão do vinho e da gastronomia, digamos, dos prazeres da vida, não devemos ter medo de experimentar, de abordar as coisas sem preconceito e não é preciso ter medo, portanto, passo a passo, ter algum sangue frio e bom senso e chegamos é fácil de perceber. Portanto, é um vinho fortificado. Há várias formas de fazer vinho, mas o vinho do Porto é um vinho, só que é um vinho fortificado. O que é que quer dizer? Portanto, nós temos a safra no Douro, normalmente setembro, outubro, que é aqui no hemisfério norte o normal para fazer qualquer vinho. Aliás, como nós também produzimos vinho, não só o vinho do Porto, começamos a safra exatamente ao mesmo tempo, as uvas são as mesmas, a região é a mesma. A diferença é que, digamos, para fazer um vinho, digamos, tradicional, tranquilo, esmaga-se as uvas, começa o processo de fermentação, portanto o açúcar da uva transforma-se em álcool, e nos vinhos tranquilos podemos dizer que esse processo é total, isto é, todo o açúcar da uva se transforma em vinho, ou praticamente todo. Portanto, no final temos vinhos secos, não é? Portanto, o açúcar foi-se, e temos vinhos com 10%, 11%, 12% de álcool. Isso é, digamos, um vinho tradicional. O vinho do Porto, provavelmente já todos provamos, é um vinho doce. Porquê? Porque nós não vamos deixar que todo o açúcar da uva se transforme em álcool. Portanto, nós vamos quebrar esse processo de fermentação. E fazemos isso relativamente cedo, isto é, só fermenta 2, 3 dias, esse primeiro suco da uva, não é? Portanto, no fundo, ao final do segundo, terceiro dia, portanto, quando o nível de açúcar é aquele que nós desejamos, e aí cada marca tem o seu estilo, há marcas um pouquinho mais doces, marcas um pouquinho menos doces, mas todo o vinho do Porto tem doçura, nós vamos parar a fermentação. Portanto, aquilo ainda é um suco de uva, não é? No segundo, terceiro dia, tem bastante açúcar ainda, e ainda tem pouco álcool, porque o pouco açúcar se transformou em álcool. Mas para parar a fermentação, nós vamos então fortificar o vinho. Isso quer dizer o quê? Que nós colocamos um álcool para quebrar a fermentação. O álcool é igual para todas as casas de vinho do Porto, portanto é controlado pelo Instituto de Vinhos do Porto e do Douro, que é o instituto que controla a apelação. Portanto, o álcool é uma aguardente de vinho, portanto não é cachaça, não é nem tequila nem whisky, portanto vem do vinho, mas não tem cor nem sabor, portanto é neutral, mas tem 77% de álcool. Sim, não é para tomar, até porque também não sabe bem a nada. No fundo é um instrumento de enologia, portanto é um álcool de vinho neutro e muito forte em álcool. Portanto, quando esse álcool forte, essa aguardente, entra em contacto com o jovem suco que está fermentando, para a fermentação, portanto guarda o açúcar que ainda está lá, mas claro, faz subir o álcool final do vinho do Porto. Portanto, o vinho do Porto no final, é uma regra, tem que ter entre 19 e 21, 20% de álcool, vamos simplificar. Portanto, todo o vinho do Porto tem doçura e tem 20% de álcool. Por isso é que o vinho do Porto é sobretudo conhecido como vinho ou de aperitivo, ou de sobremesa, ou eventualmente digestivo, mas depois nós vamos falar dos vários estilos, há toda uma panóplia diferente de vinhos do Porto. Há sem dúvida vinhos do Porto perfeitos para aperitivo, perfeitos para sobremesas, perfeitos para digestivo e até para acompanhar um prato de vez em quando, algo que se pode fazer, não digamos no dia a dia, mas portanto
há uma possibilidade de fazer menus só com vinho do Porto e com vários pratos. Isso é possível, já foi feito e são experiências únicas também. Portanto, é um vinho muito versátil, dependendo do estilo que temos à frente. Portanto, tudo o que eu falei acontece na região do Douro. Portanto, temos a safra, portanto, esmagamos as uvas à pisa tradicional, que era no passado. Portanto, punha-se todas as uvas num lagar. Um lagar é como uma grande piscina de de granito, perdão, e depois as pessoas iam para lá esmagar as uvas com os pés. Ainda se faz hoje, e nós ainda temos alguma pisa tradicional. As pessoas pensam que, uau, parece muito divertido. É assim, é divertido uma ou duas vezes, não durante um mês, que é o tempo da safra, todos os dias, porque a pisa são 2, 3 horas de pisa. E a primeira hora e meia é militar, isto é, estamos todos em fila, há um ritmo e as pessoas vão pisando e avançando e recuando, portanto é extremamente cansativo. Depois temos a hora da liberdade, em que as pessoas dançam, cantam, e portanto porque a safra também é uma celebração, portanto isso pode ser divertido, mas como falei, é uma ou duas vezes. Claro que agora temos também máquinas, nós a família Symington desde o ano 2000 até desenvolveu um lagar mecânico, portanto que é a imitação da pisa tradicional, tem uma espécie, não é mesmo, um robô, que tem pés em silicone e, portanto, não vai esmagar a semente da uva como a pele humana, porque mesmo se eu pesar 80 quilos, eu não vou esmagar a grainha da uva. Isso é muito importante, porque esmagando a grainha traz sabores amargos que nós não queremos. Portanto, porque a pele é elástica. Portanto, esse silicone imita o peso de um homem de 80 quilos, simula. Tem a vantagem de não parar, de não ir no banheiro, de não cansar. Portanto, digamos que o lagar mecânico não faz melhor vinho do Porto, mas faz um pouquinho mais do muito bom, em que na pisa tradicional é difícil muitas vezes controlar temperaturas de fermentação, tudo isso, portanto o robô permite-nos um maior controle, uma maior limpeza também de todo o processo, mais rapidez, portanto não estamos, e quando eu digo nós, é todos, a indústria, não há melhores vinhos do Porto hoje do que no passado, mas há mais do muito bom, é mais consistente, digamos que tudo melhorou, portanto ainda temos muitas coisas no Douro feito da moda antiga, eu até deveria ter começado a dizer, a região do Douro é uma região de viticultura de montanha, portanto são grandes inclinações, os vinhedos estão construídos em socalcos e terraços construídos à mão, são terraços de pedra, de xisto, portanto trabalhados tudo à mão, a safra é 90% feita à mão por todos, portanto não há outra forma de trabalhar nessas grandes inclinações, portanto é um trabalho ainda manual muito duro. A região do Douro tem as uvas mais caras do mundo para produzir, porque lá está, muito trabalho manual, pouca produção, porque é uma região muito quente, portanto temos todo um trabalho manual. Outra característica da região do Douro, portanto, é que há vinhedos perto do rio, portanto estão a 60 metros de altitude, e há vinhedos nos topos das montanhas a 550, 600 metros de altitude. O Rio Douro tem muitas curvas e contracurva, portanto nós temos todas as exposições solares, norte, sul, este a oeste, portanto há toda uma panóplia de estilos de vinho que podem ser feitos no Douro. E outra riqueza da região do Douro são as castas, portanto para fazer vinho do Porto ou vinhos de Douro, apenas podemos utilizar as castas autóctones, portanto nativas da região. Portugal é dos países com mais castas nativas do mundo, a Itália também tem muitas, a Geórgia também tem muitas, portanto nós temos mais de 100 castas autorizadas. Claro que há aqueles nomes que as pessoas, as mais famosas, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinta Roriz, são as mais famosas, mas há muitas mais. Para ter uma ideia, vou dar o exemplo da nossa marca, a Grams, nós, para fazer os vinhos do Porto da Grams, temos 5 quintas que são da marca Grams. A quinta principal é a Quinta dos Malvedos, digamos que é o coração da nossa marca Grams, onde estão, digamos, as melhores uvas, a grande quantidade de uvas da nossa marca Grams. Em Malvedos, nós temos 9 castas plantadas em locais diferentes, portanto, Touriga Nacional, Franca, Barroca, Tinta Amarela, e 15% da plantação ainda são vinhas velhas, com muitas castas, com o chamado field blend, portanto, com várias castas misturadas que nós ainda nem identificamos todas. Portanto, quando provam vinho do Porto da Grams, são 9 uvas diferentes, mais 15% de uma mistura de uvas, de 5 lugares diferentes, porque temos 5 quintas. Portanto, a arte de misturar coisas é o que faz a riqueza dos vinhos do Porto e dos vinhos do Douro, mais do que outras regiões,
que gostam muito de trabalhar, por exemplo, uma só casta ou duas. Por exemplo, a Borgonha trabalha muito bem o Chardonnay e o Pinot Noir. Nada contra, são vinhos extraordinários. Mas no Douro, a grande parte dos melhores exemplos dos vinhos, o vinho do Porto é sempre uma mistura de castas, e mesmo nos vinhos tranquilos, os grandes vinhos normalmente são misturas de castas também. No fundo, o produtor usa aquilo que tem de facto na sua quinta e, portanto, representa de facto a sua quinta. Isso é algo muito especial e bastante diferente de outras regiões. E, portanto, tudo isso acontece no Douro. Portanto, o vinho, digamos, no fim de outubro já está fortificado, está preparado e vai ficar no Douro o primeiro inverno. Portanto, o inverno aqui no norte tanto em dezembro, janeiro, fevereiro, e tanto na primavera, portanto, à volta de março, o vinho que está no Douro, da safra anterior, é que vai para Vila Nova de Gaia, e aí nós vamos envelhecer o vinho. E em Gaia poderá ficar 2 ou 3 anos e ser engarrafado, ou poderá ficar 30, 40, 100 anos antes de ser engarrafado. E, portanto, no fundo começa o segundo momento, que também é um momento muito mágico, que é o envelhecimento. E no fundo é o envelhecimento que vai criar os diferentes estilos de vinho do Porto, aquelas palavras que as pessoas já ouviram, Ruby, Tawny, Late Bottle Vintage, por aí fora. Isso no fundo o que cria isso, sobretudo, é o envelhecimento, a forma de envelhecer o vinho, o tempo de envelhecimento. E comenta um pouco pra gente, Felipe, gera muita dúvida mesmo, né? Exemplo, Sim. Você vai comprar, né? Porque vinho do Porto, às vezes, isso é muito como um presente. Nossa, vou presentear um tio, presentear um amigo tal. Aí chega lá na adega, né? Muitos que já passaram por isso, de Claro. Presentear e falar, nossa, mas qual que eu levo agora? Qual é que eu levo? Será que posso guardar? Aliás, uma das coisas que eu aconselho o auditório a fazer, e que é um exercício que nós fazemos a quem nos visita nas caves de vinho do Porto. As caves da Grams aqui em Gaia estão abertas para visitas, as pessoas podem ir ao site da Grams, marcar uma visita, tem degustação, claro, temos um restaurante também, e um dos desafios que os meus colegas, os guias, dizem às pessoas são, quando voltar para casa, você vai à sua própria adega, ou à adega do seu avô, da sua avó, do seu tio, de certeza que estão lá uns vinhos do Porto. Portanto, aqui é que começa, digamos, a parte que é às vezes um pouco complicada, é que vinho do Porto eu tenho e que devo guardar a garrafa, posso abrir e tenho que beber logo, ou posso quanto tempo, portanto, isso é um pouco complicado de explicar todos os estilos, mas eu vou tentar simplificar. Portanto, o vinho, vamos falar só do vinho do Porto para já, do vinho do Porto tinto, isto é, portanto, no início pode haver 2 distintos, há vinho do Porto de uvas brancas e há vinhos do Porto de uvas tintas, portanto, os brancos podemos deixar de lado para já, depois posso falar, mas portanto, tradicionalmente vêm de uvas tintas. E no vinho do Porto tinto, portanto, ele no início, ele é todo igual, portanto, é o tal vinho que é doce, fortificado, está no Douro, e quando vem para Gaia, é que nós vamos decidir, ok, vamos envelhecer este vinho muito tempo, pouco tempo, vou engarrafar filtrando ou não filtrando, portanto, isso é que vai criar os tais diferentes estilos. E no fundo há 2 famílias de vinhos do Porto tinto. Há a família do vinho do Porto, nós chamamos Ruby, portanto, que é mais da cor do vinho tinto, portanto, rubi é a cor da pedra preciosa, negro, escuro, vermelho, portanto, tinto, como um vinho tinto. Portanto, todos os rubis, há diferentes, eu vou já falar dos vários nomes que ele pode ter, são normalmente vinhos do Porto de cor escura, tinta e com sabores fruta vermelha, portanto, como aos vinhos tintos, doce, mas de frutos mais vermelhos, não é? Depois há outra família dos vinhos do Porto tintos que são os tawnies. Tawny também é uma palavra inglesa para uma cor, é a cor dourada. Portanto, no fundo, o que é que faz essa diferença? É o tempo de envelhecimento e também onde envelhece. Portanto, no início, todo o vinho tinto vai para grandes balseiros de madeira, sim, mas são muito grandes. Estou a falar de 80 mililitros, 100 mililitros, 110 mililitros de vinho, portanto, nesses grandes tonéis de madeira. Portanto, como há muito vinho, há pouco vinho em contacto com madeira, portanto o vinho fica jovem, fica rubi, portanto, e tudo o que é engarrafado nos primeiros 4, 5 anos será sempre um vinho do Porto da família Ruby, e eu vou já explicar os diferentes. Mas o que nós não engarrafamos, depois o vinho passa para barricas menores, portanto nós chamamos pipas de vinho do Porto, que só têm 600 litros, portanto em vez de 100 mil. Portanto, aí há muito mais vinho em contacto com madeira, portanto, o vinho que era rubi, como começa a oxidar através do contacto com a madeira, portanto, dessa troca da atmosfera, portanto, no fundo a madeira respira, não é? Portanto, há uma oxidação muito lenta, mas há. A cor rubi começa abrindo
e fica mais dourada, mais clara, e então o rubi transforma-se num tawny. Portanto, o vinho do Porto tawny é mais claro, mais dourado, e depois depende da idade do tawny. Há tawnies com 5, 6 anos e há tawnies com mais de 100 anos. Portanto, aí depois o tawny, quanto mais velho, mais especial. Portanto, qual é aquele que eu vou comprar? Eu vou comprar aquele que eu gosto mais, os rubis. Portanto, se a garrafa disser só vinho do Porto Ruby ou Fine Ruby, digamos que é o standard, portanto é o entrada de gama, é bom de aperitivo, é bom para até para usar na cozinha, para fazer um molho, uma redução, funcionam bem. Depois temos os chamados LBV, que são os Late Bottle Vintage. No fundo, o Late Bottle Vintage é um ruby de uma só safra, que passou 5 anos, normalmente, 5 ou 6 anos, no tal balseiro. Portanto, neste momento, os LBVs no mercado serão os 2014, os 2015, se calhar ainda um 2013 poderá estar no mercado. Portanto, são rubis já premium. O LBV, ou os vinhos do Porto Reserva, como que só diz reserva, são a melhor introdução num bom vinho do Porto. Portanto, já são mais maduros, são muito bons com sobremesas de chocolate, com queijos fortes, funcionam muito bem. Depois, o melhor dos rubis, portanto, no fundo isto é uma pirâmide, temos o rubi de entrada, por cima, portanto o preço vai subindo e a complexidade, temos o LBV ou reserva, e depois o melhor dos rubis, é um dos melhores vinhos do Porto que podemos beber, é o vintage, só diz vintage. Portanto, imaginemos Grams Vintage 1980. O vintage é o vinho do Porto safrado, mas só fazemos quando o ano é excepcional. Enquanto que o LBV podemos lançar todos os anos, os Fine Rubis saem todos os anos, nem são safrados, porque são misturas de jovens vinhos. O vintage é sempre safrado e normalmente só sai 3 vezes cada 10 anos. E ele não é filtrado. Portanto, ele tem que ser declarado, ele é declarado pelas marcas, aprovado pelo Instituto de Vinho do Porto, é engarrafado super jovem, portanto um vintage vai para a garrafa passado 2 anos só que não é filtrado. E, portanto, envelhece dentro da garrafa exatamente como um grande vinho tinto das grandes regiões do mundo, como um grande Bordeaux, um grande Borgonha, um grande vinho chileno ou argentino, ou brasileiro, que também já há belos vinhos também no Brasil. Portanto, o vinho do Porto Vintage é o único que eu posso guardar na minha adega, deitado e deixar para os meus netos, porque o vinho continua envelhecendo dentro da garrafa. É muito diferente tomar um vintage jovem, portanto, digamos um 2017, que foi engarrafado há pouco tempo, se eu abrir hoje está super jovem, até se calhar é uma pena abrir um vintage com menos de 20 anos de garrafa. Eu acho que os vintages para tomar neste momento idealmente são aqueles do ano 2000 ou mais antigos. Mas nada contra beber jovem, só que ainda é muito ácido, muito intenso. Com o tempo é como se fosse cozinhando dentro da garrafa e, portanto, a fruta já está cozinhada como compote e se forem muito antigos, vintage dos anos 50, 40, dos anos 30, do início do século XX, podem ser experiências fantásticas. Portanto, o vintage, vinho do Porto Vintage, é o único que eu posso guardar muitos anos na minha adega. Agora, no dia que eu abrir, tenho que tirar a rolha, decantar e devo tomar em 2, 3 dias. Isto é um vinho do Porto para ocasião especial. Podem acreditar que não é um problema terminar essas garrafas, são vinhos fantásticos. Agora, não há todos os anos. As pessoas gostam muito do ano de nascimento, de casamento. Por vezes temos sorte, por vezes não temos sorte. E, portanto, não há todos os anos. Portanto, isso é, digamos, a pirâmide dos vinhos Ruby. Portanto, o Ruby de entrada, LBV ou reserva e o vintage, que é o topo dos topos. São vinhos, claro, que podem ser mais caros e quanto mais velho, se encontrar numa garrafeira, mais caro será, são raros, mas são grandes vinhos do Porto. No fundo, é o vinho do Porto que representa muito bem o Douro, portanto, o terroir, naquele ano, porque ele foi engarrafado jovem, está ali dentro todo aquele clima daquele ano. O outro estilo, portanto, os tawnies, também podem ser extraordinários. Os tais portos que envelhecem nas barricas muitos anos. Portanto, nós temos o tawny de entrada, portanto, se a garrafa disser só tawny, é como o ruby, só que em tawny. Portanto, é bom para um aperitivo ou para flambear, se eu não quiser usar um álcool muito forte, posso usar um tawny para caramelizar uma sobremesa por exemplo, de banana flambeada, posso usar um tawny para flambear. Depois há os tawnies de idade.
o 10 anos Tawny, 20 anos Tawny, 30 anos Tawny, 40 anos Tawny. São os 4 clássicos blends, embora muito em breve fala-se que o Instituto de Vinho do Porto poderá autorizar os 50 anos, mas vamos ficar para já o 10, 20, 30 e 40. O que quer dizer, se a garrafa diz 10 anos Tawny, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que dentro dessa garrafa estão vinhos que envelheceram mais ou menos 10 anos nessas barricas menores, nessas pipas de 600 litros. Portanto, o 10 anos tem vinhos com menos e com mais de 10. É uma idade aproximada, não é? Mas é como, exatamente como numa receita de culinária, não é sempre a mesma receita exatamente. Portanto, o estilo, o resultado final é que tem que ser igual. Portanto, é toda a arte do blend. Obviamente que o 10 anos vai ter muitos vinhos ali à volta do 10 anos, mas se for necessário e buscar um pouquinho de vinhos muito velhos para ele manter o sabor que sempre teve, o blender, portanto o Master Blender, faz isso mesmo. Portanto, é toda a arte do blend. Igual para o 20, igual para o 30, igual para o 40. Portanto, imagine, o que acontece aos sabores é, um jovem Tawny de 10 anos tem aquele início de sabor de fruto seco a aparecer, bastante caramelizado também, mas o 20 anos já começa a aparecer mesmo a noz, o café um pouquinho no final, 30 e 40 anos já são de uma intensidade e de um sabor tão muito mais especiado, que fica na boca muito mais tempo. Portanto, o 10 anos é perfeito, por exemplo, com pastel de nata, com sobremesas à base de caramelo, um pudim de leite, por exemplo, fica muito bem. O 30 e o 40 anos são digestivos. Eu acho que até para quem não necessariamente goste de whisky ou de cachaças velhas, poderá se calhar gostar muito de um Tawny velho, de 30, 40 anos, porque tem sabor, porque tem a doçura, mas depois tem uma complexidade, uma acidez fantástica. O equilíbrio, e é um favorito meu, é o 20 anos. Eu acho que o 20 anos é bom em qualquer altura do dia quase, depois do café da manhã, porque é um vinho que não é jovem, nem é muito velho, tem um pouquinho dos dois, portanto, tem aquela frescura, mas também tem aquela intensidade, portanto, um 20 anos é fantástico, é um vinho muito equilibrado. Portanto, esses são os Tawnies. Agora, os Tawnies já não envelhecem na garrafa. Portanto, o 10 anos Tawny, se eu guardar 10 anos, não se transforma no 20 anos, ok? Portanto, é como o whisky ou a cachaça. Está pronto a beber. Claro que posso guardar na adega, mas não é bem o objetivo. O objetivo eu compro para ir tomando. E posso abrir e fechar e tenho várias semanas e até vários meses para tomar um Tawny velho, porque o nosso conselho, e que nós temos feito um grande esforço, é que o vinho do Porto as pessoas dizem mas é um bocado doce, não sei se devo aguardar. É assim, se nós tomarmos um vinho do Porto Ruby Standard, que a garrafa já está aberta há 2 anos, se tomarmos numa tacinha de shot a temperatura quente, claro que não é a melhor bebida do mundo, não é? Agora, se eu tomar um vinho do Porto numa taça de vinho, portanto, a taça oficial de vinho do Porto, no fundo é uma taça de vinho um pouquinho menor. Se eu não tiver essa taça, nós aconselhamos, use uma taça de vinho, não precisa de ser muito grande, uma taça de vinho branco, e coloca lá o vinho, porque é vinho do Porto. Tenho que rodar o copo, a taça, tenho que cheirar, e a temperatura é muito importante. Todos os vinhos do Porto, o Ruby, portanto, o Ruby, o LBV, o Vintage, nós aconselhamos 16 graus ou 17 graus de temperatura para servir. E os Tawnies, seja o 10 anos, o 20, o 30, até um pouquinho mais frescos. Nós guardamos o nosso Tawny, os Tawnies na geladeira, portanto, e servimos a 12, 13 graus. Uma coisa que eu tenho a sorte de fazer o mercado do Brasil, e até já estou com saudades de voltar e viajar, este último ano infelizmente não deu, e é curioso, o Brasil que nem é historicamente um produtor de vinho, claro que produz vinho, mas não é tanto como na Europa, o velho mundo, digamos, mas é o país, e eu faço também França e Espanha, portanto mercados que são produtores de vinho, mas no Brasil as experiências que eu tive a nível do serviço é muito melhor do que em muitos lugares da Europa. Portanto, os restaurantes normalmente estão muito bem equipados de adegas, os sommeliers e as equipas sabem usar a taça correta, servem na temperatura correta, portanto eu até fico muito feliz quando vou no Brasil de ver que essa educação está feita. Portanto, um mau vinho será sempre mau independentemente da taça e da temperatura, mas um bom vinho, a experiência pode ser má se não for utilizada a taça correta e a temperatura correta. Isso é muito importante porque, sobretudo se vamos pagar por uma boa garrafa de vinho, convém ter a temperatura correta para termos o maior dos prazeres. Portanto,
O meu conselho às pessoas é, porque as nossas salas, os nossos restaurantes hoje em dia são lugares quentes, portanto são lugares com mais de 20 graus de temperatura. Como o vinho do Porto tem 20% de álcool, vai buscar a temperatura muito rápido, portanto mais vale servir um pouquinho mais fresco qualquer vinho do Porto, e é fácil de fazer experiência. Se você tiver um vinho do Porto, sirva temperatura ambiente e temperatura refrescada, e vai ver que é muito mais agradável aquele que está ligeiramente mais fresco. Dá para sentir melhor os aromas e de beber os vinhos. Portanto, os townies também são um mundo fantástico, e não há melhor ou pior. O que é melhor, um vintage ou um velho townie? São dois mundos totalmente diferentes, portanto é como dois desportos diferentes, embora a base é como futsal e futebol, portanto, e podemos apreciar os dois, portanto são coisas diferentes apesar de ser jogado com a mesma, da mesma bola, forma, né? O LBV do Ruby, ele também, assim, um pouco mais velho também, ele muda um pouco o sabor ou não? Ele também pode ser tomado jovem também? Depois aqui entramos no mundo das exceções, portanto a grande parte dos LBVs são vinhos do Porto, como eu expliquei, safrados, que passam 5 ou 6 anos nos grandes balseiros, e grande parte deles são filtrados e, portanto, já não envelhecem propriamente na garrafa. Claro, como é um vinho estruturado, eu posso guardar um LBV há alguns anos na minha adega, porque quando eu abrir ele está bom. Mas normalmente ele não vai melhorar muito como um vintage vai evoluir décadas. Há exceções, há alguns LBVs, mas aí está escrito no rótulo, diz unfiltered ou não filtrado. Aí sim podemos guardar mais tempo, porque ele não foi filtrado e, portanto, tem as tais enzimas naturais que fazem o envelhecimento. Mas a grande parte é filtrado. Portanto, o meu conselho é assim, depois as pessoas têm essa preocupação, eu entendo, um vinho do Porto eu não tomo todos os dias, eu tenho depois quando abrir fica, eu gosto ou não gosto de algo, e uma garrafa de vinho do Porto normal é como uma garrafa de vinho, tem 750 ml. Portanto, normalmente são 15 taças de 50 ml. Se eu tomar uma taça de vinho do Porto, dia sim, dia não, em 2 semanas, 3 no máximo, eu termino a garrafa de vinho do Porto sozinho. Se for um casal, numa semana. Se tiver amigos e se o vinho do Porto for bom, numa hora a garrafa desaparece. Portanto, o meu conselho é, as pessoas, se gostam do vinho do Porto, podem fazer do vinho do Porto o momento de descanso diário, isto é, quando chega do trabalho, antes de ir tratar do jantar ou dos filhos, tem um momento para si, vai à geladeira, serve o seu Tawny 10 anos e tem ali 10 minutos, não é preciso ser uma grande taça, portanto um fundo, e vai ver que em menos de um mês matou essa garrafa e, portanto, deve-se beber com moderação, mas o vinho do Porto, um cálice normalmente já dá um grande prazer, e se eu tomar um cálice dia sim, dia não, não faz mal nenhum. A rainha de Inglaterra tem 90 e muitos anos, ela toma vinho do Porto quase desde que nasceu, portanto até é bom para é o que nós dizemos da rainha, com ainda está em certeza. forma. E o Ruby também ele pode, tem gente que coloca na geladeira, também é errado, assim? Também Não, nada, não tem problema, né? a temperatura, colocar a geladeira normalmente está a 8, 9 graus, portanto é bastante fresco, é só tirar um pouquinho antes, ou servir na taça e rapidamente ele aquece. Nós temos que desmistificar o vinho, portanto, é importante ter uma taça que dê para rodar o vinho, cheirar o vinho e beber, não ser uma taça de licor ou de shot, porque isso não é, um shot é para mandar diretamente abaixo. Sim, portanto, o sim. vinho do Porto, como eu falei, a palavra mais importante é a primeira, é vinho. Portanto, deve ser tratado como um vinho em termos de rodar, cheirar e ter esse prazer. Portanto, colocar na geladeira não tem problema absolutamente nenhum. As pessoas depois perguntam, posso colocar gelo? Assim, nos vinhos do Porto Standard, como o Ruby, o Tawny, o vinho do Porto Branco, White ou Extra Dry, até nós dizemos, são para usar também muito em mixologia, portanto, fazer cocktails. Portanto, nenhum problema em pôr gelo, água tónica com um Porto Branco, hortelã, dá o Porto Tónico, que é um drink fantástico, e no Brasil já há vários locais que fazem. Eu acho que para o clima do Brasil é fantástico. Repare, um gin tónico, eu também gosto de um bom gin tónico, mas o gin tem 40% de álcool, portanto eu tomo um gin tónico e já fico um pouco cheio, digamos que se eu tomar o segundo, se calhar já começa a fazer um Porto tónico, portanto em vez do gin usar um Porto branco, o dobro de água tónica, muito gelo, um pouquinho, uma rodela de limão, seja siciliano, seja de Tahiti. Eu até gosto mais do Tahiti, eu sei que no Brasil, como há mais Tahiti, menos siciliano, gostam de usar mais o siciliano, e uma folha de hortelã, de menta.
e é um drink muito mais leve, posso tomar 2 ou 3 portos tónicos e ainda dançar com algum nível, digamos assim. Portanto, e funciona muito bem de welcome drink, as pessoas ficam surpreendidas, com vinho do Porto, sim. E portanto, um Ruby normal e um Tawny normal, também podemos fazer alguns cocktails com frutas vermelhas ou casca de laranja, com ginger ale, fica bem também. E se for um mixologista de alta qualidade, que queira fazer mesmo, porque também se usam whiskies mais caros e outros tipos de espirituosos mais caros em bons cocktails, pode usar um LBV, pode usar até um 10 anos. Nós temos na nossa página de Instagram da Grams várias receitas de cocktails com os nossos... Agora, um Porto de 20 anos, 30 anos, um vintage, achamos que se calhar são vinhos tão bons que não precisam nem são para ser usados em mixologia ou pôr gelo. O gelo no fundo é água, vai diluir. Portanto, o nosso conselho é, se quer mais fresco, refresca a garrafa. E aproveitar esses vinhos que são muito complexos, não é? Como um bom whisky muito velho, normalmente também não é usado com mixologia, não é? Portanto, fazemos o mesmo para os bons vinhos do Porto. Mas a garrafa sendo nossa, também fica à liberdade de cada um de fazer o que deseja. Mas eu acho que um 20 anos, um 30 anos já não precisa de ser usado nem com gelo, nem na mixologia. Mas até aos 10 anos, LBVs, acho que há grandes drinks já feitos com vinho do Porto e é um mundo que nós temos que estar atentos e que é muito interessante também. E eu vi também uma curiosidade, vocês acharam, acho que recentemente, né, três barricas, assim, de um lote super antigo da família, né? Sim, vocês fizeram sim. até uma edição comemorativa, Nós né? temos, assim, como eu falei, há vinhos do Porto muito antigos, mas nem todos os vinhos do Porto antigos, assim, é resistir ao teste do tempo. O que é que isto quer dizer? O vinho que falta, o vinho mais antigo que a Grams lançou foi já em 2014, o primeiro lançamento, foi um vinho de 1882, portanto um Tawny, portanto, que envelheceu nas barricas, portanto, até 2014, portanto, foi um vinho lançado com 132 anos de barrica, portanto, um Tawny com 132 anos. Portanto, é um vinho, uma edição exclusiva, só 656 garrafas foram lançadas, portanto, é um vinho que também está num decanter, tem toda uma simbologia, porque 1882, se recordam, eu disse no início, o primeiro Symington chegou no Porto em 1882, portanto, Sim. Isto não foi um vinho que ele fez, porque ele era muito jovem, como eu falei, isto foi um vinho, aliás, que ele comprou mais tarde, já depois de casado com Beatriz, portanto, ele no fundo quis comprar uma lembrança do ano da sua chegada, portanto, comprou na altura, se não estou enganado, 5 ou 4 barricas de vinho de 1882 e comprou para ele, para ir bebendo com a família, eventualmente para lançar mais tarde, mas nem era bem esse o objetivo. O que acontece é que 130 anos depois, portanto, a quarta geração, das 5 originais barricas já só havia 3 e decidiram engarrafar uma das barricas, portanto 650 garrafas mais ou menos, 656 numeradas, desse vinho do Porto muito velho que se chama Neobeli, que é o logo do brasão da Grams, portanto, que é um logo em celta, que quer dizer não esquecer ou nunca esquecer. Portanto, é um vinho do Porto com 130 anos, muito especial. A garrafa é feita por uma empresa portuguesa que é a Atlantis, portanto é um cristal português. O rótulo é em prata, trabalhado por uns artesãos da Escócia, e a caixa é feita em Inglaterra. Portanto, todas as origens da família Symington, portuguesa, escocesa e inglesa. Portanto, é todo um símbolo, é um vinho muito especial, com 130 anos, portanto, é dos vinhos do Porto mais especiais que há ainda no mercado, algumas garrafas, não muitas, mas ainda há algumas. E portanto é um néctar e eu tive a sorte de provar, portanto, trabalhar na empresa, nós somos muito bem tratados, provei 2 vezes esse vinho. Olha, que prestígio. E assim, eu sei que as pessoas mas que é só por ser velho que é bom? Não, é que eu já provei outros vinhos do Porto também muito antigos, é sempre uma experiência provar um vinho muito antigo, um vinho com mais de 40 anos, 50, 60, 70, é sempre também uma emoção. Mas o que acontece, sobretudo nos tawnies, muitos vinhos assim muito velhos, com muito tempo de barrica, normalmente perdem um pouco o equilíbrio, isto é, com uma concentração, portanto, aquilo há evaporação de água e de álcool ao longo das décadas, mas tudo o resto não evapora. Os açúcares, as glicerinas, portanto, normalmente a doçura é muito alta e se não houver acidez, portanto, alguns vinhos muito velhos
são muito bons, mas também são muito pesados. Tomamos um pouquinho e aquilo, uau, aquilo é mesmo, e são um pouco desequilibrados. No caso do Neobli, não. É impressionante que aquilo ainda tem uma frescura, portanto, aquilo é um ataque fresco para um vinho com mais de 130 anos, aquilo é impressionante, e depois sim vem o ataque de tudo o que é velho, no sentido que é muito sabor de café, é muito espesso, a cor, apesar de ser um tawny, já não é tawny, é quase cor de café, quase cor de Coca-Cola, porque é tão denso, é quase um xarope. São experiências fantásticas, nunca vou esquecer, mas também a verdade é que só tive a oportunidade de provar porque trabalho na empresa, portanto são vinhos que ficam mais caros. Sim. Hoje em dia uma garrafa do Neobli está nos vários milhares de euros a garrafa, mas é assim, nos vinhos de luxo, os vinhos do Porto mais caros, não só os nossos, não são assim tão caros, comparado com os Bordeaux e os Borgonha e outros vinhos super jovens dos anos 2000, 2000 e pouco, que são logo muito caros. Estes vinhos do Porto com mais de 100 anos e edições super limitadas não são assim, é muito dinheiro, mas não são tão caros como outros vinhos de luxo. Portanto, o vinho do Porto até é bastante honesto nos patamares de preço que apresenta. Isso é, eu sei também que um dos desafios no Brasil, infelizmente, os vinhos do Porto ficam caros por causa, os vinhos importados, não só os vinhos do Porto, importados da Europa, por causa dos impostos e tudo, mas vocês é fácil de fazer, vejam o preço de um vinho do Porto 20 anos Tawny no mercado, mas têm que comparar é com um whisky de 20 anos e vão ver que os vinhos do Porto não são assim tão caros. 20 anos Tawny são vinhos guardados durante 20 anos nas caves em Gaia, etc. Não é caro, é muito valorizado nesse campo. Pode ser muito dinheiro para muitos bolsos, mas não é caro no sentido quando comparamos com outros produtos. E é um produto fantástico, é sempre um prazer tomar um bom cálice de vinho do Porto. Eu faço muitas degustações e feiras de vinhos e é curioso que todo o mundo acaba as feiras de vinhos na parte do vinho do Porto, não é? Guardam para o final e normalmente saem de lá com um sorriso fantástico, porque é um vinho, quando são bons, são de facto experiências muito, muito especiais. Poxa, que legal. E o vinho, falando em curiosidade, né? Acho que até o primeiro vinho, né, a ter uma garrafa e ter um rótulo é o vinho do Porto, né? Isso é muito curioso, né? Isso é muito... Sim, algo que eu já li também por alto, Não sim. sei se é verdade ou não, mas... Também não sei se é 100% verdade, mas não há dúvida que o vinho do Porto, como já existe há tanto tempo, é que as pessoas também esquecem que nem sempre as garrafas de vidro são relativamente recentes, portanto é século XIX, fim do século XIX é que começam a aparecer as garrafas enquanto... até forma de guardar o vinho, porque no passado era tudo em madeira, no fundo os vinhos viajavam em tonéis, barricas, chegavam nas tabernas, ficavam nos tonéis e nas barricas, quando muito iam para garrafas ou jarras de vidro para servir na hora, portanto, mas sim, o vinho do Porto terá sido porque já, como eu falei, a apelação já existe desde 1756, portanto, no século XIX, portanto, durante os 1800, 1850, 70, quando as garrafas de vidro começam a aparecer, o vinho do Porto era engarrafado, sobretudo os vintage, portanto, no fim do século XIX começam a aparecer, portanto, era uma forma de guardar os vinhos em garrafa e, com certeza, eles rotulavam. Aliás, os primeiros rótulos eram correias de prata ou de metal que se punha à volta, o papel veio mais tarde, não é? Portanto, mas é. Tem muita coisa, né? E aí eu queria fazer até o convite, né, para as pessoas, porque tem toda a visitação, né, na vinícola, tudo, tem um restaurante fantástico, né? Temos nós, não só nós, para já o convite deve ser feito de vir a Portugal. Então, exato. Portugal, o Brasil, que é um país gigante, não é? É um continente em si, Portugal é muito menor, até... Nós portugueses, quando temos que andar de carro mais do que uma hora, já ficamos um pouco ali, uma hora de carro. Em São Paulo, só o trânsito, uma hora não é nada. Portanto, um brasileiro, quando vem a Portugal, faz quase o país todo sem grandes dificuldades. E Portugal, como sabem, de norte a sul, cada região tem os seus vinhos, tem a sua gastronomia. Apesar de ser um país pequeno, cada 200 km a paisagem muda bastante, portanto temos praia, mas também temos a montanha, temos serra, temos um pouquinho de tudo. E sem dúvida que se vier a Portugal, o norte, portanto visitar o Douro, digamos 2, 3 dias, há várias vinícolas que se visitam. Uma das nossas quintas, que é a Quinta do Bonfim, no Pinhão, que é mesmo no coração do Douro,
pode-se visitar, portanto basta ir ao site da Quinta do Bonfim e marcar a visita. E em Gaia, a nossa cave da Grams e a nossa cave da Coburns têm visitação também. Mas os outros, convém visitar uma ou duas, ver os diferentes estilos. Nós não somos os únicos a fazer bom vinho do Porto, há outras marcas também boas, mas devemos ser dos mais simpáticos, eu acho mesmo. Não, mas o convite, normalmente, e sobretudo o visitante brasileiro, sai rendido. Também temos muitas ligações, a questão da língua é fácil de nos entendermos, a gastronomia portuguesa também já está muito presente no Brasil e vocês também a conhecem bem, portanto quando vêm a Portugal a comer a nossa gastronomia também gostam muito, os vinhos, portanto sim, o convite é feito, portanto nós temos na Grams sobretudo uma experiência que tem muito boa reputação, não só, claro, a qualidade dos vinhos que mas também a qualidade da nossa visita. Os nossos guias têm uma formação interna muito boa, a cave é um espaço muito bonito e temos, como falou, um restaurante também, que é um parceiro nosso, com uma vista fantástica sobre Gaia e sobre o Porto, enfim, o Porto é uma cidade, eu sou do Porto, acho que é a melhor cidade do mundo, não é? Mas vale a pena visitar, com certeza. Mas Lisboa, a capital, também é muito bonita, o Norte, o Minho é lindíssimo, enfim. lindo, Nós portugueses, né? e o brasileiro herdou também tem isso, não é? Gostamos muito de receber, de falar das nossas coisas. Eu quando vou no Brasil também me sinto super bem recebido, já tive a sorte de viajar um pouquinho também, e é bom ver as coisas em comum e as coisas que são diferentes, mas que é muito curioso e só tenho coisas boas a dizer também quando vou aí, como muito bem, bebo também muito bem, portanto quando vocês vêm cá também temos todo o gosto. Nossa, um bacalhau, uns doces fantásticos, muita Exato. gastronomia incrível. E eu queria fazer uma homenagem, Felipe, até eu já gravei um episódio com ele, é com o Carlos Cabral, né? Quem tem mais curiosidade sobre vinho do Porto, ele tem um livro, né? Que é o Dicionário do Vinho do Porto. Ele tem vários livros. Sim, tem vários livros e o específico de vinho do Porto. Então eu queria até fazer a indicação para os amigos e fazer uma homenagem ao Carlos Cabral. Sem dúvida. Para quem quer conhecer na página dele, e tem todas as dicas lá. Absolutamente. No Brasil há já muitas pessoas com grande conhecimento sobre vinho e que promovem o vinho do Porto e tudo, mas o Carlos Cabral é sem dúvida dos melhores e maiores embaixadores do vinho do Porto no Brasil, tem uma grande relação com vários produtores, incluindo o Chimit da nossa família, conhece muito bem, já teve em excelentes degustações, é um grande embaixador, tem vários livros sobre vinho e sobre o vinho do Porto e sobre o Douro também, e é um grande embaixador aí no Brasil de todos, do vinho do Porto em geral, do Douro, e de Portugal também, porque ele gosta muito. Com certeza. É uma homenagem merecida. Com certeza. Felipe, queria te agradecer, viu? Muito obrigado aí pelo seu tempo, um papo fantástico e desmistificando, né? Agora a gente aprendeu essa aula aí que você deu, bastante coisa. Muita aí. Informação. Felizmente hoje em dia com a internet, primeiro, claro, não há nada como visitar, quem puder vir a Portugal, visitar uma quinta no Douro, fazer as degustações nas caves, não há nada como isso, nada. Mas hoje em dia há muita informação online. Os sites das próprias marcas têm bastante informação histórica, mas também de vários estilos. Ninguém aprende tudo num dia, estamos sempre aprendendo, nem eu sei tudo do vinho do Porto, até ouso dizer que nem Carlos Cabral sabe tudo, portanto, até ele e a curiosidade dele é o que mantém também essa paixão, portanto, dos vinhos e da gastronomia em geral, mas eu é que agradeço o convite, eu já tenho espreitado aí o canal do YouTube e dos vários podcasts, que o Gabriel fez com várias pessoas e já subscrevi, vou ficar fã e espero que nos encontremos um dia aí em São Paulo ou aqui em Portugal. Com certeza, Felipe. Nossa, muito obrigado aí pela entrevista, ficou muito uma hora legal. Muito boa. Obrigado, e já agora fica a nota, nós estamos no Brasil com as marcas Grams já há quase 3 décadas, o nosso parceiro é Mistral, isto para quem tiver curiosidade de provar os nossos vinhos, o site da Mistral Vinhos tem para além de um portfólio fantástico desse importador, tem os vinhos do Porto da Grams e outros vinhos da Symington também, vinhos do Douro, do Alentejo, vale a pena ter, eu acho que devia ser obrigatório, quem gosta de vinho, tem que ter 1 ou 2 vinhos do Porto na adega. Acho que deve ter um vintage para uma ocasião especial e deve ter um Tawny 10 anos para o dia-a-dia, digamos assim. Este é o meu conceito. Na Mistral Vinhos tem lá todos os vinhos da Grams. E eu agradeço mais uma vez, Gabriel, foi muito simpático da vossa parte. Fica o convite de se vier a Portugal nos encontrar e quando eu voltar ao Brasil... Com certeza, faço o convite.
Faz o Tomamos um convite copo. aqui também. Obrigado, Tá viu, bem. Felipe? Um Obrigado. abraço. Um abraço a todos.